O Anticristo, o filho de Satã. O primeiro sinal do fim dos tempos. Há milênios, a raça humana aguarda e teme o nascimento do homem do pecado. Há séculos, esta antiga profecia faz com que bilhões de pessoas vivam com medo. E continua a assombrar muitos ainda hoje. Vigiai, portanto, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todos estes eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Um mundo em guerra. O caos reina supremo. O sangue de puros e impuros tinge as águas de vermelho. Os cidadãos da terra, afastados de tudo que é divino, encaram 1000 anos de trevas e devastação. O fim dos tempos está próximo. O conceito de anti-messias é 500 anos mais antigo do que o próprio Jesus Cristo. Obras judaicas da época se referem ao anti-messias, muitas vezes retratado como careca, parcialmente surdo e aleijado. O anticristo recebeu muitos nomes ao longo da história: homem do pecado, filho da perdição, o pequeno chifre e seu apelido mais conhecido, a besta. As descrições mais famosas do Anticristo estão no último livro do Novo Testamento, o Apocalipse. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Na teologia cristã, a chegada do Anticristo é o que dá início aos eventos que levam ao Armagedon. De acordo com a Bíblia, depois que os justos forem arrebatados da terra, um ser maligno, passando-se por salvador do mundo, chegará ao poder. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se a ele poder sobre toda a tribo e língua e nação. Ele vai unir o mundo sobre um único governo, uma única língua e uma única religião. E este líder se revelará o Anticristo. Historicamente, o Anticristo foi retratado de muitas formas. Em pinturas medievais, ele é um monstro com chifres ou um demônio. Para outros, ele tem cascos e é deformado. Qualquer que seja sua aparência, seu propósito é claro: estabelecer seu império. De acordo com teólogos, sacerdotes e historiadores, o ser conhecido como Anticristo se erguerá para destruir a fé da humanidade em Deus e lhe negar a salvação final. Mas, se isso for verdade, quando vai acontecer? Alguns dizem que um farmacêutico e vidente do século XVI já forneceu a resposta: Michel de Nostredame. De acordo com estudiosos, Nostradamus descreveu 3 anticristos em suas famosas quadras. O primeiro homem do pecado previsto, Napoleão Bonaparte. Um imperador nascerá próximo à Itália. Ele custará muito caro ao império. Ele é menos príncipe do que açougueiro. Nostradamus também profetizou um segundo anticristo. Ele surgirá na Alemanha, sedento pelo domínio mundial. Bestas ferozes e famintas cruzarão os rios. Grande parte da batalha se dará ao Richter,
o maior de todos, numa jaula de ferro será arrastado quando o filho da Alemanha nada observar. O terceiro anticristo previsto por Nostradamus permanece um mistério e sem identidade. Seu nome, Mabus. Mabus, embora morto, retorna. Homem e animal sofrem terrivelmente. Então, de súbito, sobrevém vingança. Muito sangue, sede e fome quando o cometa passa. Quem quer que seja o anticristo, muitos acreditam que a tecnologia moderna está abrindo caminho para seu domínio. De acordo com o livro do Apocalipse, aqueles que ficarem para trás serão marcados para sobreviver no mundo pós-arrebatamento. Para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Muitos acham que a marca da besta já existe e que milhares a estão aceitando de forma irresponsável. Para os fiéis tementes a Deus, sinais da vinda do anticristo estão em toda parte. Doenças, miséria, guerra, fome. Tudo isso acontecendo para consagrar a chegada do tirano. Eu convoco os poderes das trevas. Sinais vindos da Terra Santa revelam que o terceiro templo de Jerusalém pode finalmente ser construído. E o nascimento de uma novilha vermelha reforça o cumprimento de uma das mais temidas profecias bíblicas. Desde a morte de Cristo, quase 2 milênios atrás, os cristãos aguardam seu retorno. Mas, de acordo com o livro do Apocalipse, antes que o Filho de Deus possa voltar, o filho do demônio deve se erguer. Alguns dizem que ele já está aqui, mas como reconheceremos? Os especialistas atuais têm uma visão bem mais moderna sobre como o anticristo se apresentará. Ele teria uma aparência mais elegante e polida, mais humana. Diferente do anticristo de 2000 anos atrás. Ao longo da história, não faltaram personalidades acusadas de serem o anticristo. Centenas de líderes mundiais do passado e do presente já foram citados como nomes prováveis. Grupos religiosos se dividem entre os que afirmam ser o Papa o anticristo e aqueles que acreditam ser do islamismo que surgirá o filho da perdição. Há ainda quem não aceite a ideia de que o anticristo venha a ser um mero ser humano. Eles acreditam que a besta poderá ser um sistema ou até mesmo a própria inteligência artificial. Bilhões no mundo adotarão voluntariamente a marca da besta, implantando um chip de rastreamento por satélite. Surge um estado totalitário 100 vezes pior do que a Alemanha nazista. O grande irmão monitora suas palavras, preferências e pensamentos. Algoritmos que já sabem o que você quer antes mesmo que você procure. A Terra torna-se uma grande prisão.
Algumas comunidades religiosas sustentam a interpretação de que a marca da besta é o domingo, considerado por muitos cristãos como o novo dia de descanso, uma vez que Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Mas se o domingo é o sinal da besta, quem é e onde está o anticristo? A segunda opção para a chegada do anticristo é ainda pior. Com o arrebatamento dos justos, os pecadores herdam a terra. Nesta visão, quando todos os justos forem levados, as únicas pessoas ainda vivas, ainda conscientes, seriam as mais perversas. Tumultos, estupros e assassinatos tornam-se comuns. Sem moralidade e limites, a sociedade desmorona. A humanidade corrompida se consome em uma orgia de morte e degradação. Eis o mundo governado pelo mal. O terceiro cenário é o mais sombrio de todos. Depois que o anticristo se revelar, a fachada de paz será abandonada. Ergam-se forças do mal! E todos deverão se ajoelhar diante dele ou morrer. De acordo com as Escrituras, 2 em cada 3 pessoas sucumbirão ao inferno na terra instalado pelo governo da besta, e elas serão as de sorte. O anticristo, usando as armas e exércitos à sua disposição, iniciará um holocausto contra toda a humanidade. Ogivas nucleares como estrelas cairão do céu. Armas químicas contaminarão terra, mar e ar. Os sobreviventes serão bombardeados por agentes biológicos criados para infligir uma morte lenta e dolorosa ao que restar da humanidade. O que quer que aconteça sob o domínio da besta, o último passo é sempre o mesmo. Depois de 7 anos, Jesus retorna e enfrenta o anticristo. Centenas de milhões morrem. O sangue de bons e maus flui pelo vale de Megido. A boa notícia: Cristo vence. Satã será aprisionado no inferno por 1000 anos. A má notícia, pelo menos de acordo com as Escrituras, é que a maioria dos que ficarem não estará viva para ver. O anticristo, ele é real? Ele está entre nós? Seu plano de morte e destruição já está em andamento? E o que podemos fazer a respeito? As respostas podem estar no livro sagrado. O anticristo está aqui na Terra? Bilhões em todo o mundo temem a sua chegada. Outros bilhões torcem por sua manifestação. De acordo com os fiéis, quando o anticristo se levantar, aqueles que estiverem próximos de Deus receberão a salvação em terra. Por outro lado, se ele for real e você se deixar seduzir, terá muito tempo para se arrepender desse erro. Canal Oculto Revelado. Assista nossos vídeos no YouTube. A Casa dos Profetas Profanos. Adquira pelo site ou diretamente com a gente por meio de nossa página no Facebook. Canal Oculto Revelado. Curta a nossa página no Facebook. Assista aos vídeos Oculto Revelado.
você vai se surpreender.